Miguel, falando em CPI, semana passada você tinha feito um balanço negativo em relação à atuação da base governista na CPI, né? Como você viu a atuação essa semana, principalmente no depoimento do Coronel Lawande, né? Que eu achei que a base foi bem para cima dele, mas quero te ouvir. Olha, Thalita, falando do Congresso em geral, quando eu te disse que eu estava otimista e com as boas notícias, etc., e já vou casar com o Poder Executivo, fazia algum tempo que o presidente Lula não tinha 1 ou 2 semanas de tanta tranquilidade e boas notícias como ele teve nessas últimas semanas. Basicamente, 3 grandes adversários do presidente estão tendo um inferno astral, assim, momentos muito ruins, né? O primeiro é o próprio Bolsonaro, que a gente acabou de comentar aqui, e ao mesmo tempo, cada vez que a economia melhorar, a gente vai vendo um descolamento da base bolsonarista, então isso é determinante. Segundo, o Arthur Lira, né, que cada vez mais próximos, as investigações da Polícia Federal vão chegando cada vez mais próximas a ele, e a gente vê que ele recuou, tanto que a ministra Nízia da Saúde essa semana pôde respirar com tranquilidade e deixar implícito, né, que as ameaças de perder o ministério para o Centrão estão menores ou estão afastadas, né? E o Campos Neto, porque a sociedade, de modo geral, tem voltado com mais força para o tema da redução da taxa de juros, especialmente quando o Banco Central teve a oportunidade de fazer isso nesse mês e não fez. Então isso abriu espaço, mais aquele discurso do Lula em Paris, que a gente acompanhou ao vivo aqui na quinta passada, né? Tudo isso deu um clima mais otimista dentro do governo. É uma semana com poucos problemas para lidar. O que isso tem a ver com o Congresso? Que deu um relaxamento também na base governista, e tem um problema dentro de alguns setores da base governista, que é o seguinte: há um entendimento comum da sociedade, do setor mais progressista, democrático, de que é preciso encerrar a página do fascismo que a gente viveu nos últimos anos, e que há medidas para isso, né? Agora, há uma compreensão de alguns líderes partidários, de alguns parlamentares, enfim, que a pá de cal disso seriam as eleições municipais. Então, há um esforço de uma parte desses setores da base governista de já estarem olhando para as eleições municipais, para os outros arranjos, etc. E isso, inclusive, foi um motivo pelo qual muito da articulação política que a gente tem falado esse ano todo balançou, né? Porque ali dentro dos ministérios nós temos também pré-candidatos, né? Se não para 2024, para 2026, né? E aí nós temos um fato novo essa semana que também tirou a atenção da bancada. E eu vou explicar para vocês por que tirou e por que mexe com a bancada. Porque já se dá dentro do Congresso, como favas contadas também, a cassação do Moro e uma nova eleição no estado do Paraná para ocupar a vaga do Senado. E aí o PT, obviamente, vai apresentar candidatura. O problema é quem será o candidato ou a candidata do PT ao Senado pelo Paraná. E quem é que são os pré-candidatos? Nós temos o ex-senador Requião, né, que deixou o PMDB para concorrer ao governo do estado pelo PT, uma figura importantíssima da política paranaense, ex-senador e ex-governador, tem muito respeito do Lula e de outros setores. Mas nós temos a Gleisi Hoffmann, que nada mais, nada menos é a presidenta do PT e ganhou, inclusive, uma importante cabo eleitoral que, nas entrelinhas, pode significar o voto do Lula também, que foi o da Janja, que essa semana fez uma postagem dizendo: estou aqui com a futura senadora pelo Paraná, Gleisi Hoffmann. Só que quem também deseja esse voto é o Zeca Dirceu, deputado federal, filho do ex-ministro e ex-presidente do PT, José Dirceu, e líder da bancada. Então, então vejam, quando a presidenta do partido e o líder da bancada estão concentrados na sua própria carreira política, e não há mal nenhum nisso, é óbvio que o PT tem que apresentar seus candidatos, tem que ser nomes de peso, né? Mas isso também desorganiza, de certa forma. Então, o clima, o vento de otimismo e de boas notícias que impulsionou o Planalto, por outro lado, também desorganizou o Congresso. E isso diminuiu um pouco
atuação. Para além disso, nós estamos aí entrando na vésperas de recesso, diminuição, etc., né? Então, ainda que nesse caso que você me perguntou especificamente, do inquérito ao tenente-coronel, tenha tido uma certa contundência mais forte, né? Até porque, como eu disse, há um consenso de que esses operadores intermediários venham a cair, mas há também um afrouxamento, assim, tá todo mundo achando que o pior já passou, que o Lira é favas contadas, tanto que, para a Cissa, que há muito tempo que eu não conto fofocas de bastidores para ela, né? Já estão debatendo, inclusive, a sucessão do Lira em 2025. Não que alguém imagine que ele vai cair no próximo período em função disso, mas, entre outras coisas, faz parte do Lira ter tirado o pé do acelerador e das pressões, um comprometimento do Planalto com o candidato que ele indicar para a sua própria sucessão em 2025, começo de 2025, que seria o Mário Nascimento do União Brasil até o momento. Então já havia nessa semana no Congresso, inclusive discussões se o governo deveria manter essa palavra ou não. E veja, nós temos aí todo o ano de 2023 para terminar, nós temos as eleições de 2024, nós temos essa possibilidade de cassação do Bolsonaro, saber se o Braga Neto vai poder concorrer ou se o TSE vai inocentá-lo nesse processo. Então, tem uma série de fatores aí que mexem com a conjuntura, muito precipitado essa postura da bancada governista em fazer esse tipo de discussão nesse momento. E por isso que eu digo, né, que relaxaram demais e cuidado que as coisas ainda não estão resolvidas, muito pelo contrário. Né? Puxa vida. Primeiro a Cissa agradeceu aqui pela fofoquinha, pelo bastidor. Saudade dela. É engraçado, é curioso, né, como essas duas figuras que você cita, além de Bolsonaro, são heranças do Bolsonaro, né? O Campos Neto e Arthur Lira, são heranças que o governo Bolsonaro deixou para o governo Lula lidar.